Faltando 3 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, a briga de Grêmio, Bahia, Vasco, Sport e Sampaio Corrêa. Aliás, a briga maior é de Sampaio, Sport e Vasco da Gama. Mas o time do Grêmio joga fora contra o Náutico e o Bahia joga em casa. Olha, a tendência é que o Bahia tenha mais facilidade mesmo jogando com o Vila Nova, que está numa crescente. O time do Grêmio joga contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. E, enfim, né, a gente vai ter um jogo para rebaixamento do Náutico e também para, quem sabe, já o Grêmio encaminhar o acesso. Mas essa briga envolve, obviamente, né, o futebol. O futebol tudo pode acontecer. Aliás, o Sport joga contra o Londrina no mesmo horário do jogo do Vasco contra a equipe do Criciúma. Eu não vejo hoje o Criciúma na briga, mas é uma equipe realmente que surpreende. E o Vasco vai ter a pressão, sem sombra de dúvidas, porque jogando na ilha, né, ele não ganhou, acabou empatando a partida e não jogou um bom futebol. Enfim, a gente vai ter um Sport mudado no meio-campo. A gente não sabe se o goleiro Carlos Eduardo entra no lugar do Saulo ou se o Saulo vai continuar, mas vai ser um final de semana interessante no Campeonato Brasileiro da Série B. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E aí? Como é que vai ser esse final de semana para você? De tensão? Você só vai ficar rindo? Vai torcer por alguém? Enfim, a gente vai ter mais ou menos uma movimentação. Eu vou passar aqui os jogos, já estou aqui com a tela aberta para a gente comentar os jogos e possibilidade já, inclusive, de acesso nessa rodada para a equipe do Grêmio e para a equipe do Bahia. Eu vou falar aqui sobre isso. Mas, deixa eu pedir aqui a você, especial, se você puder, deixar um like, um joinha, um gostei aqui. Beleza? Pode ser? Posso contar com esse like seu aqui? Obrigado, obrigado. Se você puder também, se inscreve aqui no nosso canal. A gente está caminhando bem pertinho já dos 100k. Dá moral aí, se inscreve aí, tá? Não custa nada, é de graça. E ative o sininho para você receber as notificações. Essa semana que vem a gente tem o sorteio das camisas oficiais aqui, bolas, presente para vocês. É para o clube de membros. Se você quiser se tornar um membro, R$ 2,99 e você se torna membro do nosso canal. Galera, esse final de semana pode decidir muita coisa, como também pode levar a mais rodadas, né? A gente tem 3 rodadas ainda para terminar a Série B. Vou falar dos jogos aqui, dos confrontos. Obviamente você, claro, vai ter a sua ideia. Mas deixa eu falar aqui tá vendo esse QR Code aqui? É da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você pode apostar com apenas R$1, isso mesmo. Tem campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo para você acompanhar, tecnologia para parar o jogo que você está ganhando, show de bola, né? Muito legal. E além disso, melhor cotação do mercado, pode pesquisar que a Bet Nacional é show. Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior, a Bet dos brasileiros, patrocinadora do Esporte do Náutico e do Santa Cruz. Vamos lá, eu estava com a tela aberta aqui para a gente ver os jogos que vão interessar diretamente aos clubes que vão brigar por acesso. Vamos lá, o time do Grêmio é o vice-líder, 58 pontos. Se ele ganha, já vai a 61 pontos, torcedor, e 16 vitórias. Se o Bahia ganha, o Bahia vai a 60 pontos e 17 vitórias. O Vasco ganhando vai a 59 pontos e 16 vitórias. O Sport ganhando vai a 56 pontos e 15 vitórias. Isso eu estou falando dos principais. E o Sampaio, se vencer, vai a 55 pontos e 15 vitórias. Os jogos vocês já devem estar sabendo de cor salteada, mas vamos lá. O Bahia joga contra o Vila Nova, em casa, na Arena Fonte Nova. O Sampaio, que eu falei aqui, joga fora de casa, enfrenta o Ituano, que é um adversário difícil, que eu acho, por exemplo, o Ituano 51 com 9, ele poderia chegar a 60, acho que não classifica com 60. Mas a possibilidade, quanto a matemática, né? E aí esse jogo do Ituano contra o Sampaio interessa demais a rodada. O Londrina joga contra o Sport. Para mim o Londrina não chega. O Londrina hoje tem 50 pontos, vai a 59.
o Ituano chega a 60 pontos, né? O Ituano chega a 60 pontos, ele tem 51, com 9, 60 pontos. O Londrina, que tem 50 pontos, se ganhar, os 3 jogos, vai a 59. Então, Londrina enfrenta a equipe do Sport. Acho que o Londrina e o Ituano, para mim, acho que não sobe, mesmo ganhando todos os jogos, porque a probabilidade é muito difícil. Mas vamos lá. Londrina e Sport, Vasco e Criciúma, e no domingo o Grêmio vai jogar sabendo toda a rodada, enfrenta a equipe do Náutico. Se o Grêmio vencer, chega a 61 pontos. Se o Sport perder, o Sport só chegaria a 59. Se o Sampaio perder, só chega a 58. Então o Grêmio estaria classificado. Se o Bahia vencer, chega a 60 pontos. Se o Sport perder e o Sampaio perder, o Criciúma, no caso, tinha que perder o jogo também para o Vasco, porque o Criciúma poderia chegar a 61. Então, 61, 13 com mais 3 vitórias. O time do Grêmio chegaria a 16 vitórias. O Criciúma chegaria a 16 vitórias também. Mas o único que pode se classificar realmente é o time do Grêmio, se acontecer a derrota do Sport e do Sampaio Corrêa e o Grêmio vencer. Aí o Grêmio estaria a 61 pontos e o Criciúma só chegaria a 58, né, perdendo o jogo. O Sampaio só chegaria também a 58 e o Sport perdendo só chegaria a 59. Então o Grêmio estaria classificado, né? E claro, o Ituano chegaria a 60 se vencesse os 3 jogos. E aí, mesmo assim, o Grêmio estaria classificado. Então o Grêmio pode se classificar nessa rodada. O Bahia também, mas tem um jogo envolvendo o Ituano e Sampaio. Eles teriam que empatar o jogo. O Ituano iria a 52 e o Sampaio iria a 53. Então o Bahia também se classificaria se o Sport perder esse jogo também. E o Criciúma, né? Acontecer empate entre Sampaio e Ituano e acontecer o empate, no caso, Sampaio e Ituano, e Criciúma perder, o Sport perder. Aí o Bahia se classifica com 60 pontos. Mesmo vencendo, o Vasco não se classifica nessa rodada, que ele chegaria a 59. Ainda tem possibilidade, mesmo o Sport perdendo, de chegar a 59 pontos. E aí o Sport chegaria a 16 vitórias. Também tem a questão do saldo de gols. Mas se o Sport perder, se acontecer empate de Sampaio e Ituano e uma derrota do Criciúma, aí, meu amigo, é muito difícil realmente a questão de classificação, a não ser de derrota de todos os 2 jogos do Vasco da Gama, por um número exagerado de gols, enfim. Mas, pelo andar da carruagem, Bahia e Grêmio podem se classificar nessa rodada. É o que a gente está mostrando aqui para vocês em termos de pontuação. O Grêmio ganhando, o Bahia ganhando, o Grêmio vai a 61 pontos, o Bahia vai a 60. Se o Sport perder, só chegaria a 59. Se o Sampaio empatar, só chega a 59 também. O Criciúma perder, só chega a 58. E o Ituano empatando, só chega a 58 também. Então, os 2 clubes, Grêmio e Bahia, podem se classificar nessa rodada. Então, torcedor, vai ser uma rodada emocionante. Melhor para o Grêmio, que vai jogar sabendo tudo, né? Sabendo toda a rodada, inclusive podendo se classificar justamente no Estádio dos Aflitos, onde tem aquela história da Batalha dos Aflitos. Mas isso é que a gente está passando. Mas, deixa eu entrar em detalhe aqui, mais especificamente sobre o jogo do Sport contra a equipe do Londrina, porque, claro, interessa mais a torcida do Sport aqui, que a gente, inclusive, está falando sobre o Sport. O que é que acontece, torcedor? Diante dessa situação, em termos de classificação, o Sport muda, porque sai o Ronaldo, que está suspenso, entra o William Oliveira. E o gol, o Sal, muito criticado, pode sair para dar lugar a Carlos Eduardo, que também já foi muito criticado. Quer dizer, o Sport passa dificuldade esse ano, depois da saída do Maílson, porque não conseguiu firmar um goleiro, não conseguiu passar essa afirmação para o goleiro, né, nesse momento. Então vejo essa dificuldade toda em relação à questão do Sport. Mas Sport vencendo, continua na briga, torcedor. Continua na briga, mesmo, né, o Grêmio vencendo, o Bahia vencendo, o Vasco vencendo, o Sport continua na briga. Porque o Sport chegaria a 56 pontos e ainda alcançaria, com 2 vitórias, a 62.
Então, há a possibilidade sim, enquanto há vida a esperança, o torcedor do esporte tem que acreditar até o fim. Isso aqui foi um raio-x para vocês em relação a essa questão dessa rodada, 37ª rodada, aliás, desculpa, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esquece aqui o like, o joinha, o gostei, por favor, faz seu comentário aqui embaixo se você concorda comigo, não concorda, o que é que você achou aqui. Ah, vai dar isso, vai dar aquilo. Por favor, fica à vontade, você tem toda a liberdade aqui no nosso canal. Valeu, galera. Fica na paz de Deus, grande abraço. Tchau.